a Embrapa é uma empresa pública, né, de direito privado, e a gente não tinha implementado teletrabalho. Eu lembro que no final de semana do dia 15, né, que foi o caos, que o Rio de Janeiro começou a publicar os decretos, a gente acionou o pessoal de Brasília, e na verdade só o pessoal de Campinas, aqui no Rio a gente tem uma unidade em Guaratiba, outra em Seropédica, e a nossa que fica ali no Jardim Botânico, então a gente estava assim bem no olho do furacão. Uns 4 dias antes, na verdade, já tinha sido o primeiro sinal de alerta, né, com as unidades de São Paulo, mas elas ficam ali na região de Campinas, e assim, então estava chegando lá, só que quando estava chegando lá, caiu aqui, né? E aí a gente começou a posicionar o pessoal de Brasília, ele falou, olha, o que a gente vai fazer? E aí saiu o primeiro decreto do governo do estado, né? E a gente, como que a Embrapa vai fazer? E aí, no final de semana, eu reuni o colegiado de gestores da unidade, né? A Embrapa funciona com uma chefia geral e 3 adjuntos. E eu falei, olha, a gente vai, hoje no domingo, a gente vai avisar o pessoal do grupo de risco, porque a gente usou o critério que saiu do governo do estado do Rio, para colocar esse pessoal em casa. E a gente ligou, usou o WhatsApp, né? E a gente falou, olha, vocês a partir de hoje estão em casa. E aí a pessoa em ponto, né? A Embrapa é extremamente burocrática em relação a isso. E a gente falou assim, olha, a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Aguarda. E aí foi uma semana de caos, né? A gente começou a entrar em contato com outras instituições federais aqui que estão instaladas no Rio. E aí o BNDES já tinha uma semana antes feito um plano que a gente achou super interessante. Eles viram que a situação estava ficando grave e eles fizeram um plano que ia reduzindo ao longo de 3 semanas o número de pessoas circulando no prédio. E a gente ligou para o BNDES e falou, olha, como que vocês fizeram isso aí, né? Porque entre as instituições públicas aqui do Rio, o BNDES é o que tem um pouco mais semelhança com a nossa estrutura jurídica na questão de legislação trabalhista. E aí eles passaram isso para a gente enviou para Brasília e a gente entrou em contato, começou a ver Petrobras também se movimentando, a superintendência do Ministério da Agricultura, mas eles são estatutários, então tem uma certa diferença. E aí quando foi no dia acho que 18, a Embrapa saiu com a primeira norma para tentar regulamentar o teletrabalho. E a gente teve que fazer aditivos ao contrato de trabalho de todos os empregados. Na Embrapa Solos, nós somos 145 empregados, a gente se divide entre o Rio e a Recife. A gente tem uma unidade executora de projeto que fica na cidade de Recife. E lá também a situação, naquela semana, já começou a aumentar o número de casos. E a gente criou um comitê, né, de crise, liderado aí pelo pessoal da gestão de pessoas e pelo colegiado de gestores. E a gente implementou via SEI, né? O SEI nunca foi tão usado, então quem tinha resistência naquela semana aprendeu a usar o SEI, aprendeu a assinar pelo SEI e a entrar com processos no SEI. E a gente fez aí um grupo de suporte para poder orientar os pesquisadores e todos os analistas da empresa a usar o SEI. Então, a gente conseguiu regularizar o teletrabalho em menos de 10 dias na Embrapa Solos, e acho que foi mais ou menos isso nas outras 2 unidades também. Mas a gente começou naquela semana a perceber que as pessoas estavam inseguras, né? Como é que a gente vai continuar o trabalho? O grupo de pesquisa acaba usando mais, né, esses sistemas de videoconferência, mas os outros grupos eles trabalham lá no dia a dia, né, entre eles, principalmente o pessoal do administrativo. E aí a gente falou, olha, a gente vai ter que ver quem é que tem facilidade com essas ferramentas para ajudar os colegas. E aí, numa conversa de corredor, a gente conversou com o pessoal da comunicação, que ainda estava por lá, e da gestão de pessoas, tem um comitê de qualidade de vida na Embrapa. E aí eu chamei a presidente do comitê de qualidade e falei, olha, a primeira tarefa que a gente tem que fazer é pensar em alguma coisa para os colegas, porque assim, está todo mundo muito assustado. E vai ser difícil essa adaptação, porque a gente não sabia quanto tempo que isso ia durar. E o primeiro movimento que elas fizeram, eles criaram uma campanha que foi o Juntos na Quarentena, que a gente lançou logo no dia 23.
e foi muito legal, porque a gente pensou nas pessoas em primeiro lugar. Então, naquela primeira semana, do dia 23, a gente estimulou os colegas a usar a ferramenta, a gente brincou, vamos fazer uma coffee conferência, não vamos tratar de trabalho, né? Vamos ver como é que as equipes vão se adaptar. E, assim, foi uma semana intensa. Eu e os outros chefes adjuntos, a gente passou, acho que o dia inteiro em vídeo, né? Porque agora, aquilo que o Leonardo falou, né? Parece que a gente está trabalhando mais, mas eu acho que para os líderes e gestores, no final, acredito que isso está sendo verdade, né? A gente está muito mais acessível à equipe, né? E às vezes você sente que a pessoa precisa falar com você, assim, trocar 10 minutos, 15 minutos e ela quer te ver, né? Então, acho que esses primeiros 15 dias a gente fez muito isso. Então, às vezes era coisa boba que um WhatsApp tinha resolvido, mas a gente sentiu que algumas pessoas queriam realmente aquele contato, né? E eu acho que isso foi muito bom, porque a gente tinha também, a gente definiu algumas entregas ao longo desse período. Então, a gente tinha alguns compromissos com o Ministério da Agricultura e a gente tentou envolver o máximo da equipe nesses 2 projetos, inclusive a área administrativa. Então, ontem até uma pessoa falou comigo, nossa, parece que no mundo virtual facilita, né, as pessoas se encontrarem, porque tem gente que não gosta muito do físico, né, de estar junto, mas nesse ambiente algumas se sentiram mais aptas a participar, né? E isso está sendo bem interessante, porque a gente está vendo algumas pessoas que tinham um determinado nível de envolvimento nas equipes, um envolvimento muito maior, né? Então, aquelas pessoas mais tímidas, que às vezes não gostam de estar naquele ambiente, né, com todo mundo, onde todo mundo fala ao mesmo tempo. E no ambiente virtual você acaba tendo que meio que se policiar, né, para deixar o outro para falar, usar o chat. A gente tem usado muita moderação de chat. Então, as primeiras vezes, o pessoal, mas não dá para todo mundo ligar a câmera porque cai e tal. Assim, não, olha, a gente tem algumas ferramentas, né? A gente usa o mconf da RNP, é o que a gente usa mais. O Ministério acaba usando o Teams, então são as 2 ferramentas que o pessoal usa bastante. E o Skype, que era o que o grupo de pesquisa já usava há muito tempo. Eles têm uma preferência muito grande pelo Skype, então a gente vê um pouco, né, essas preferências. E eles estão aprendendo a usar os blocos de notas, preparar o tipo de apresentação. As pessoas estão sendo mais objetivas na hora de falar, né? Sabe que também não dá para ficar falando durante 1 hora. Então, a gente conseguiu montar aí, eu não sei se a Priscila puder colocar um pouco a campanha que a gente fez, né? Então, e o pessoal achou muito legal a ideia da campanha e surgiram várias outras ideias da gente poder trabalhar o ensino à distância, por exemplo. A Embrapa Solos, a gente tem um tema muito específico, né? E o grupo sempre acha que como que você vai trabalhar um EAD sobre solo e sem ver o solo, sem pegar o solo, né? E a gente começou a ver que o pessoal realmente está começando a pensar fora da caixa, né? Já tem várias ideias que estão surgindo, inclusive o webinar que a gente ainda não tinha começado. Eu acho que a gente deu uma acelerada também no uso de todas as TICs, né? A Embrapa conseguiu, em menos de 15 dias, disponibilizar tipos de acesso a sistemas que a gente só podia ter dentro da empresa. A gente conseguiu remoto para a gente colocar 100% da equipe em teletrabalho. Então, eu acho que assim, quando a gente voltar, a gente vai ter que se readaptar, né? É um outro mundo a hora que a gente voltar, porque a gente viu que a gente também é capaz de continuar trabalhando e interagindo em equipe, mesmo fora da sede. E até isso para o grupo mais da parte da administração, porque você sempre teve isso muito claro no grupo de pesquisa, que está sempre em campo, está sempre viajando o Brasil inteiro, e agora eles viram que, assim, que todo mundo tem essa condição e que todo mundo está rendendo. A gente fez uma reunião ontem, né, de avaliação desse período aí da quarentena, e a gente viu como é interessante assim, o surgimento de novas lideranças, né?
pessoas que, de repente, em determinado momento estavam lá, meio na sua zona de conforto, e você começa a sentir, né, essas pessoas tendo um protagonismo maior, às vezes nem sendo, na verdade, o gestor daquela equipe, mas ele se destacando, né, naquele momento de deixar a equipe animada, de incentivo. Alguns falaram assim, não, vamos mapear e passar o que está acontecendo de curso à distância para todo mundo. E aí eu falei assim, gente, está tendo uma sobrecarga, porque se todo mundo for fazer curso o dia inteiro, a gente não vai ter entrega na unidade, a gente tem os compromissos que a gente assumiu. Então, assim, também a gente medir um pouco isso, né? O quanto que as pessoas têm que colocar isso na sua rotina, na sua prática. A quantidade de videoconferências que marcavam nas primeiras semanas, e parecia assim que você estava o dia inteiro. Eu falei, gente, vamos tentar organizar, e a gente foi conversando com um ou com o outro, né, com as lideranças ali, e agora a gente, no final de abril agora, a gente já começa a ver que o grupo entra numa rotina altamente produtiva, né? E a gente tem estado muito preocupado com a questão das pessoas, né? A gente sentiu também, e aí de início alguns líderes, né, das equipes falaram assim, não, mas a pessoa não está participando, não está contribuindo. Eu falei assim, mas você já ligou para ela? Já viu como é que ela está em casa? Né? Se ela está com ambiente propício? A gente viu vários colegas que, como passavam o tempo inteiro no trabalho, por exemplo, a internet em casa, ela acabou na primeira semana. Então, teve que ligar para as operadoras para aumentar a quantidade de trânsito de dados, e assim, aquilo às vezes demorou. Pessoas também que estavam com filhos em casa, né, com 2, 3 filhos, e a esposa é médica, então também que está com uma sobrecarga, porque, né, então quando a esposa chega tem toda aquela questão, né, da desinfecção, e está ficando mais tempo nos hospitais também. Então, como é que você ajuda esse colega a não sentir que ele não está participando, né, e que ele é importante na equipe? Então, a gente começou a ver essas questões também. E isso, eu acho que assim, foi muito importante a gente frisar o tempo inteiro. Falou, olha, gente, vamos nos preocupar com os colegas, ver como é que eles estão antes da gente encher colocar tantas atribuições e tanta carga de entrega e resultado nesse período, porque é um período muito difícil e a gente não sabe quando que isso vai encerrar, né?